Bem-vindos a mais um episódio, o número 84 do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Como é que é? Olá, tudo fixe, meu. Como é que vocês estão? Impecável, impecável. E vocês? Também. O Diogo com muito trabalho, assim parece, não? Diz. Tens tido muito trabalho? Por acaso é um mix. Tenho tido foi uma semana bastante trabalhosa. Estamos a fechar umas coisas, mas ontem foi o Thanksgiving nos Estados Unidos. Uhum. Eles agora estão de feriado. Ontem foi feriado e hoje também não trabalham. Pelo menos a minha empresa. Eles não trabalham ontem nem hoje. E eu também tirei o dia de hoje. Boa. Assim, podes dedicar 100% ao podcast. Isso. Trazes um super tema. É um super tema, é. Por acaso é um tema que encaixa, porque Qual é o não teu fiz tema, antes. Diogo? São mini histórias outra vez, são tipo lições, mas desta vez escritas pelo Nick Maguli. E ele trouxe o tema porque fez 33 anos. E eu também, na verdade, fiz anos há pouco tempo. Pronto, seis lições de vida. Uma pessoa aprende quando chega a uma determinada idade. Estou curioso. E com idades muito parecidas, não é? Tu fizeste 30, ele faz 33, portanto não é muito diferente. E tu, Gonçalo, tu estás aí com uma voz toda adoentada. Eu também, poça. Estás anasalado. Sim, tu. A voz do bocadinho... Diogo é de sono, tu é doente. Sim, pá, andam 1000 gripes agora em Portugal, ao fim de 2 anos, aparecem todas. E eu devo ter apanhado para aí umas 5 já. Já é a segunda vez que estou doente este inverno e o inverno está a começar. Por acaso nisso tem que ser impecável. Não me apanha nada. Mas também. Não fez nada. Já apanhei Covid em junho, mas este inverno não apanho nada. Pronto, mas eu apanhei, mas é principalmente um vírus respiratório, porque eu sinto-me bem, eu tenho ido, feito as minhas coisas normalmente, vou ao ginásio e tudo, e não sinto nenhum cansaço. É só mesmo, ranhoca, chato. Estás em mute, Manuel? Eu não estou a ouvir nada do que vocês dizem. Agora sim. Estava-te a perguntar qual era o teu tema. O meu tema é um gráfico que mostra os retornos do S&P, ou melhor, mostra a linha do preço do S&P e faz um overlap com os flows para mutual funds, portanto, os fundos de investimento, e flows para ETFs. Basicamente é a representação do que o retalho faz. E este overlap é giro de analisar. Ok. Mas uma coisa que tu não gostas nada de fazer, generalizar. E tu viste-me a comentar lá o post e decidiste trazer, não? Exato. Isso foi um post que tu comentaste no Twitter, é, Diogo? Sim. Que achei um bocado. Não é parvo, mas tipo, lá está, óbvio, aquele gráfico. Ok, já falamos um bocadinho sobre isso. Eu, por acaso, não concordo com o teu comentário, mas já exploramos quando formos ao meu tema. Isso. E o meu tema é uma bolha, a história de uma bolha financeira no Brasil, que eu desconhecia por completo, até ver uma thread no Twitter de um senhor brasileiro a explicar a história. Mas antes de irmos aos nossos temas, vamos às novidades da semana e às notícias da semana, que tem havido bastantes, eu agora não me lembro nenhuma, mas ainda durante esta semana lembro-me de pensar, olha, esta é boa, olha, esta é boa, olha, esta é boa, e não escrevi nem guardei nenhuma. O que é que vocês têm visto a acontecer por aí fora? Por acaso esta semana não se passou assim grande coisa. Não? Não estou a lembrar nada. Thanksgiving, Temos o Mundial, não é? Temos o Mundial que eu não ligo muito. Mas em termos de mercados, não há assim nada. O Covid está a bombar na China. Eles não sabem muito bem. A fábrica da Apple lá em Foxconn está em greve. Os gajos andam à pancada com os polícias. Não sei se viram os vídeos.
O Um, Bill Ackman a shortar o Hong Kong yeah. Dollar. Porque Shortar o quê? A moeda de Hong Kong. yeah, Ok. Tem um pega ao dólar. Chama-se Hong Kong Dollar e tem um pega ao dólar. Uhum. yeah, tem sempre o mesmo valor que o dólar. E ele diz que acha que isso já não faz sentido e que aquilo vai quebrar mais tarde ou mais cedo. Pronto, e lá está o Ackman com as suas macro calls. É. O Ackman achavam que era o New Buffett, mas afinal o gajo parece mais o Soros do que o Buffett. É verdade. Desde que não Hum, vais chorar para a televisão outra vez. Acho que Mas ele fez uma interessante quando foi aqui a bolha. O Tem gajo corrido, tem corrido bem, yeah, as suas quando macro calls. ele sortou o quê? Era o S&P? Já não sei o que era. Quando foi agora em 2020? 2000, ele basicamente shortou, fez um trade que apostava que as taxas de juros iam subir. Portanto, Então sortou o quê? provavelmente shortou long dated treasuries Uhum. ou mesmo maturidades médias, mas isso normalmente faz através de shortar obrigações ou swaps de taxa fixa por taxa variável. Basta comprar essa swap. Uhum. Defines o nominal que queres e depois aquilo varia e podes alavancar-te enormemente. E ele fez isso e depois fechou essa posição para comprar Netflix. Foi mais ou menos. E pronto, e essa call já não foi tão boa, depois ele acabou por vender Netflix durante um ano, no mínimo, mas eu acho que foi muito bem pensado a forma como ele estruturou as coisas, não é? Que ele não sabia se as taxas de juros iam cair ou subir, cair era difícil, mas não sabiam que iam subir tão rapidamente. Mas sabia que quando subissem, que provavelmente iam haver oportunidades nestas growth stocks, e foi o que ele fez. Recebeu uma batelada de dinheiro e aplicou no Netflix. Mas olha, uma coisa que eu admiro é a capacidade dele publicamente mudar, mano. Não é nada fácil. Afirmar as suas posições e tipo um mês depois mudá-las e publicamente, epá, muito complicado. E isso é especialmente notável quando o portfólio dele até é bastante sticky. No caso do Netflix, ele mudou de ideia muito rapidamente, mas as posições core deles, ele mantém durante muito, mas muito tempo. Sim, ele nesse aspecto é a escola Buffett, não é? Ele tem um portfólio de 6 ou 7 empresas e tem-as há 10 anos. Troca uma, tipo assim, de 5 em 5 anos por outra. É muito... E quase parece que estas macro calls é porque ele deve estar um bocadinho aborrecido e é para se entreter um bocadinho e é mais uma razão para ir à televisão e ser entrevistado e pronto. Yeah. Mais notícias? Lembram-se mais de alguma coisa? Está aqui a ver. Monicha falar da Micron, queria ouvir isso? Sim, acabou de sair agora, quinta-feira. Vi num alerta do YouTube, saiu há 40 minutos. Investir num oligopólio. Curiosamente, nesta palestra, ele nem sequer faz uma introdução inicial, vai logo para a Q&A. E a primeira questão é logo a Micron. Ele começa por dizer que, claro, que a exposição não é aquela barbaridade dos 30% que está no 13F, mas que no portfólio global ainda é 20% do total, não é? Incluindo as exposições que ele tem fora dos Estados Unidos. E começou por ser uma posição de 10%, e já foi aos 35%. Portanto, aqui também dá para ver o estofo. A Micron sobe e desce, subiu e desceu bastante, subiu mais de 100% e desceu 40%, está aqui 40% e tal. Mas é interessante, ainda por cima por causa da TSMC, tenho falado imenso de semicondutores, mais ligados agora à TSMC, desde que o ARM comprou. E eu vejo, lá está, eu vejo a Micron como, nem digo como uma futura TSMC, mas do género, mas num setor ainda melhor. Porque para mim a componente de memórias tem mais potencial futuro do que os processadores. Está a crescer mais rápido e é mais difícil continuar a ler de memória. Mas pronto. Mas a TSMC também é uma muito boa empresa.
Só que lá está, a diferença da TSMC é que já é vista como uma muito boa empresa e, portanto, já está caríssima, não é? Mas não está muito cara, porque tem aquela situação do risco político. Sim, sim. Em termos múltiplos, não parece assim muito cara para o retorno que aquilo tem e o crescimento que tem tido. Que a Micron tem menos, mas também tem, porque não é taiwanesa, mas por outro lado também tem, porque tem fábricas em Taiwan. Há aqui Portanto, uma percepção. E a própria TSMC está a construir uma fábrica nos Estados Unidos. Portanto, na verdade, a única diferença é que uma empresa é americana e a outra não é. O que pode ser uma grande diferença. Mas ambas têm exposição a Taiwan. Aliás, mas sim, mas a Micron tem bastante menos, na verdade, porque, por exemplo, a maior fábrica de ponta da Micron de DRAM é em Hiroshima, no Japão. E eles também têm em Singapura, tipo Foundries, então eles estão assim um bocado mais diversificados. Em cerca dos seus sítios, mas altamente concentrados na Ásia. Singapura, Japão, Malásia e Taiwan. É tipo 90% da produção. Uau, ok. Mas enquanto a TSMC depende muito do ecossistema de Taiwan. É também um ecossistema fortíssimo. Mais algumas notícias? Viste alguma coisa, Manuel? Estava a ver que nós temos um... Alguém ia dizer alguma coisa? Desculpa, eu não estou a ver-vos porque estava aqui à procura de alguma coisa específica. Temos não se passa grande coisa. Temos um ouvinte, que não é ouvinte, espectador ouvinte, que é o Ricardo. E eu já tive uma conversa ao telefone com o Ricardo Ferreira, se não estou em erro, e é alguém bastante interessado numa das ações e pelo menos conhecedor, pelo que me parece, eu ia dizer competente, mas eu não sei, mas pelo menos conhecedor, que me mandou uma mensagem para o Gonçalo, e eu estava aqui à procura. Ele disse que não tem o teu contacto, né? E que uma vez falaste de spin-offs e tal, e ele estava a dizer que a Brookfield Asset Management, que o ticker é o BAM, BAM, que é também uma empresa muito conhecida, uma espécie de conglomerado, gestor de ativos, que tem como CEO o Bruce Flatt, não é? Acho que é isso. Que é conhecido como sendo muito bom alocador de capital. Eles investem maioritariamente em ativos reais, os chamados ativos reais, pipelines, barragens, ativos energia, reais é sempre o nome. que não são financeiros especificamente, ou sim, são tidos como infraestrutura. Exatamente. Ele está aqui a comentar para te avisar, Gonçalo, que vai ser renomeada, em vez de BAM, vai ser renomeada BN, e vão criar uma nova BAM com rácio de 4:1 ações. E depois ele, entretanto, enviou-me os materiais de estudo, eu ainda não abri, mas já te mando isso. E ele diz que não está confortável com a dívida da BAM. Diz? Saiu hoje no Business Breakdown. É a empresa a Brookfield. E o Pabrai também comprou agora há pouco tempo. Eles são uma leverage, como todas as private equities, não é? No fundo eles têm muita dívida, mas acho que eles estão semi-protegidos em relação à dívida, porque acho que a empresa mãe não é, ou seja, a dívida não é recursiva, normalmente a dívida é feita nos próprios investimentos, ou seja, eles criam subsidiárias, né, que vai comprar aquele aeroporto, e aquela subsidiária é que tem aquela dívida para aquele aeroporto. Se aquilo correr mal, o problema é da subsidiária, que não é, a casa-mãe não tem que ir pagar, não tem liability perante isso. Acho que eles têm alguma proteção em relação à dívida, mas lá está, as coisas que eles investem é altamente alavancado. Mas eu não percebo muito do negócio, nem essa, tens as concorrentes, né? KKR e a própria Blackstone, coisas do género. E a Apollo. Sim, mas o que me parece que o nosso ouvinte estava a dizer é que como eles vão fazer o spin-off, poderá-se dar aquela situação que eu falei acho que foi o episódio passado, se não foi o passado, foi o anterior, que normalmente quando oferecem um rácio de troca para fazer este spin-off, podem pagar os tais 7% a quem, para incentivar o rácio de troca, e pode ser uma situação especial em que se a outra subsidiária já for cotada em bolsa,
pode dar para ganhar aquele spread dos 7%, em short a subsidiária quis receber de qualquer das formas e longo a casa-mãe. Mas não tu sei aqui se não tens, a subsidiária ainda não é pública. ainda não é cotada? Ok, Não, pronto. vai passar a ser, mas ainda não é. Mas pode ser que eles façam primeiro um IPO e depois sim façam distribuição via spin-off. Ok. Não. Pá, eu tenho sempre estas, as spin-offs são sempre ideias interessantes, mas eu sinto que nunca percebo, já com a Altri, e não me leva a mal, até porque correu bem, não é? Aliás, correu bem a todos, mas a solução teria sido manter a Greenvolt e não a Altri, não é? A Greenvolt é que disparou aí até aos céus. E no Banco Inter, por exemplo, linha direta, não é? O que parecia que seria tipo, supostamente um negócio, eu não diria melhor, não é? Mas que fosse mais interessante, não é? Como negócio puro, que era a linha direta, foi a cair por aí abaixo, não é? E, Sim, mas é muito cedo para dizer no caso da linha direta e do Banco Inter, porque o negócio do banco é altamente sensível às taxas de juros, com sensibilidade positiva, ou seja, o aumento de taxas de juros aumenta o valor do banco, enquanto a seguradora é ao contrário. O aumento da taxa de juros e da inflação foi muito penalizador para este ano. Agora, é só um ano e vamos ver como é que será no futuro. Eu acho que a linha direta, também por todo o desalento de pessoal pensou que estava a investir num negócio que só crescia e no primeiro ano que investiam é dos primeiros anos que a linha direta não cresce. O desalento tornou o preço muito, mas muito apetecível, pelo menos para mim. Eu recebi as minhas do spin-off, não fiz nada com elas, não as vendi. E recentemente comprei mais um pouco assim. Mas mantive as duas, mantive tanto o Banco Inter como a linha direta. isto é um salto, é um portfólio, agora é que eu vejo. O gajo tem tentáculos em todo lado. Não. Eu tenho algumas empresas, tenho mais empresas do que gostaria, talvez. Estou investido em 20 empresas, mas acho que já disse várias vezes, as 10 principais são 70% do portfólio. Depois tenho assim umas Mas, pequeninas. mas normalmente a boa ideia nestes spin-offs é não fazer nada, não é? O Moniz, por exemplo, que critica-se muito Mas a de Ferrari, do spin-off da Ferrari ter vendido. Pá, e o Guy Spier não fez nada, ainda hoje tem Ferrari. Pá, e aquilo foi uma minadora. O SPR tem Ferrari e tem Exor. É. E não é como o Moniz não tenha feito. O Moniz fez para aí 4 vezes o dinheiro dele na Fiat, mas o Guy Spier fez para aí 15. Foi uma diferença absurda. Mas sim, Mas o Guy Spier comprou o BAM agora, não é? foi o SPR que também compraram os dois. Acho que foi. Não foi o Guy Spier, desculpa. O Moniz comprou. Foi para a Braille. Foi para o Braille, comprou o BAM agora. Apesar de ser uma posição pequena. E eu acho que ele já tem alguma experiência e conhecimento. Por exemplo, a Graftec era uma empresa que lhe correu mal, né, em termos de investimento, mas que era uma empresa ligada à BAM. Foi uma empresa que era privada da Brookfields e que eles fizeram um IPO de uma pequena parte. Portanto, pelo menos, por exemplo, desse investimento, ele já deve ter tido algum contacto. Eu acho que ele é uma pessoa que tem algum conhecimento de causa da BAM. Já vem estudando há imenso tempo. E, efetivamente, a empresa tem tido retornos incríveis ao longo dos últimos 20 anos. Sim, e se vamos fazer agora um spin-off, até pode ser uma situação especial e interessante. Mas lá está, teria-se de ver para perceber melhor. Aquelas que nós investimos, aquela que nós investimos este ano, da Green Vault, que ia fazer o spin-off da Altri, que realmente o que nos interessava era a Altri, e correu bem porque aquilo revalorizou, porque lá está, era aquela situação especial que ia estirar uma coisa que estava muito, parecia sobreavaliada e que tornava o negócio da pasta de papel ridiculamente barato, apesar de não estarmos propriamente no abaixo. Isso depois, obviamente, também houve aí uma influência, né? A Greenvolt também acabou por perceber muito, porque também houve a crise energética da Europa, né? E fez com que aquilo valorizasse muito.
No caso da BAM, é interessante o spin-off porque o próprio spin-off deixa de ser uma empresa alavancada. Aliás, vai ser net cash inicialmente, nem sequer tem dívida nenhuma. Vai ser asset light, porque não tem ativos. Todos os ativos são... um asset manager, tem os ativos não são dela, não é? Portanto ela só recebe comissões. Recebe comissões. E portanto, uma das maneiras que eu vejo que eles devem querer estar a fazer esse spin-off é porque é um negócio que à partida é visto pelos mercados como um negócio muito mais apelativo e que pode ser que aquilo dispara o múltiplo do spin-off, não da casa-mãe. Lá está. Eles vão pagar 90%. Aquilo vai ser pelo menos 90%. Aquilo neste momento está a fazer 2 bis, acho eu, de net profit, os gajos de FIIs anual, né? E eles estão-se a comprometer a pagar pelo menos 90% em dividendos todos os anos. E vai entrar no mercado como sendo net cash e, portanto, e não tem ativos. E, portanto, aquilo vai ser uma espécie de mina de ouro em termos de... Vai ser avaliada como uma dividend yield, não é? Uma cash cow. Que está a crescer tem estado a 20% ao ano. Vamos ver. Se continua, eles teoricamente dizem que vai continuar. Não sei como, mas até com a dimensão que eles têm, mas a projeção deles é que eles têm aquela parte que é o asset management, tem 400 bis de capital, bearing fee capital, e a projeção deles até 2027 é que aquilo dobra de 400 para 800. Né? Portanto, daí eu percebo um bocado a ideia do spin-off, né? Porque é algo que o mercado avalia muito, muito melhor do que a própria BAM, que é uma empresa altamente confusa, que tem imensos setores. Na verdade, a BAM é uma holding que... eu também não conheço assim bem a empresa, mas é uma holding que tem investimentos em várias áreas e as próprias subsidiárias também estão em bolsa. Yeah. E ela é detentora de partes das subsidiárias. Depois aquilo é super complexo. Há quem diga que é super transparente também por ser assim, mas parece uma estrutura altamente complexa, o que faz com que seja difícil para as pessoas perceberem e por isso também não gostam muito de investir em coisas desse género. Eu tenho alguma dificuldade. Quando eu vejo que há ali muita complexidade, às vezes pergunto-me porque é que há tanta complexidade. Yeah. É um bom ponto. Damn. Querem passar aos temas? Bora. Vamos a isso? Quem quer começar? Vou eu? Bora lá. Vai tu. Vamos a isso. Já Posso... chegaste tarde, Diogo. Agora é o Gonçalo. Não, vá. Vamos lá. Olha, podes ativar a partilha de ecrã, só para eu pôr aqui o gráfico. Feito. Olha, já dá. Aqui. Opa. Ok, estão a ver? Olha, antes de começar, deixa-me ver a falar. Vocês viram os resultados da Riemann Healthcare? Não. Temos depois de falar sobre isso, mas vai ser interessante depois quando formos lá, até porque acho que a administração da Riemann vai ao evento da Suíça. Yeah. Portanto, vai ser interessante. Eu não desgostei, achei que foi igual, mas a Riemann está aqui 30% e tal % desde então. E aquilo já estava barato. Aliás, ela está abaixo do book value, que é uma coisa impressionante quando ela, há 1 ano e meio, valia 3 vezes book value. Portanto, vai ser interessante falar sobre a empresa. O CEO, até na altura que eu até pus aquela mensagem, diz que our clients are dying to come in. E depois ele até se apercebeu, é uma expressão normal, mas ele até se apercebeu que o contexto aquilo podia correr mal e depois por cima corrigiu a coisa, disse a coisa como deve ser. Mas pronto, achei interessante. Agora, desculpa. Não. Só para dar aqui um bocadinho de contexto a quem nos está a ouvir, eu e o Diogo vamos à conferência do Rob Final, que será em janeiro. A Riemann, ou pelo menos
alguma parte da administração da Riemann vai ser um dos convidados também a fazer a apresentação, portanto acho que vale claramente a pena, pelo menos eu e o Diogo, estudarmos a empresa para percebermos melhor o contexto e quem sabe até fazer alguma questão. Indo ao meu tema, estão a ver o meu ecrã, imagino. Aqui Sim. conseguimos ver a linha do S&P ao longo dos tempos, não é? E, ao mesmo tempo, vemos os net flows para, neste caso, fundos de investimento nos Estados Unidos e ETFs. Portanto, basicamente, conseguimos ver aqui que quando o mercado cai muito, os flows tendem a ser negativos. Portanto, isto é uma indicação do que o retalho costuma fazer. Em mutual funds, normalmente só investe retalho. Nos ETFs poderá ter algum institucional, mas é sobretudo retalho também. Portanto, isto aqui dá muita ideia do que é que o retalho faz ao longo do tempo e o retalho normalmente tem um péssimo timing para entrar no mercado. Aqui entrou no topo dos anos 2000 e saiu E os profissionais não? Nem todos, essa era onde eu ia chegar, porque tu olhaste para este gráfico e disseste, é óbvio, consegues dizer o que disseste? Consigo. Não, se calhar não há umas palavras, mas basicamente é a definição de estarmos em baixo ou estarmos no mínimo, é uma definição de que há mais capital a querer sair do que a entrar. Quer seja retalho, quer não seja retalho, ou seja, é generalizado. Não? Okay. Portanto, isto eu não acho que seja uma particularidade do retalho. O mínimo, não é? É o ponto onde mais pessoas querem vender, mais capital, não é? Portanto, capital não olha a discriminação, não é? De pessoas, não é? É onde mais capital quer vender e menos capital quer comprar. Por isso é que é um mínimo. Isso é a definição do mínimo, não é? Na minha opinião. Acho eu, quer dizer, não é uma opinião. Tu escreveste exatamente isso. Tu escreveste, it's a definition of a low, more capital must be selling than buying. Exato. Tu escreveste. Agora, se tu pensares bem, isto não faz sentido. Porque é exatamente o mesmo capital que está a comprar e está a vender. É exatamente o mesmo. Porque não é possível haver mais capital a vender do que a comprar, não é? Ok, certo, nós já tivemos essas discussões. Ou seja, nós podemos medir duas coisas, não é? É o capital a entrar seria só através de IPOs, não é? E o capital a sair seria através de compra de ações ou entrega de dividendos ou qualquer coisa que retirasse dinheiro do mercado. Mas falando tipo, tirando isso, ou seja, se não estivermos a falar de IPOs nem de compra de ações ou coisas do género, é o mesmo capital que existe no mercado. É um facto, mas há mais pessoas a tentar vender do que a comprar, no mínimo, não é? Há mais pressão vendedora. Sim, há mais pressão vendedora, disso não discuto, mas o capital que essa pressão vendedora consegue realizar é o mesmo do que o capital que a pressão, ou que os compradores estão dispostos a colocar. E este gráfico aqui explica muito bem porque é que, ao longo do tempo, o retorno ponderado por estas entradas é cerca, e a JP Morgan fez estes cálculos, é cerca de 4%. Portanto, apesar do S&P ter dado, no longo prazo, dar cerca de 7% de retorno real, o retalho só consegue cerca de 4%. O que significa que há muito boa gente, se o mercado dá 7% e o retalho tem 4%, há muito boa gente a ter retornos bastante altos. E outra negativa. Sim, exatamente. O retorno no mercado são 7%. Portanto, há pessoal a ter mais do que 7% e o do retalho está a ter bastante abaixo de 7%. Portanto, Sim, mas o retalho também, se calhar, tem muito menos capital do que o resto. E, portanto, achas que não? Tem menos capital per capita, obviamente, mas em termos agregados, acho que não. Acho que não é muito menos capital. Okay. Não. E eu acho que quanto pior for o retalho a fazer este timing, imagina, quanto mais este retorno diferir
da média do mercado por causa de mau timing, mais oportunidades há a quem tem o controle emocional para investir exatamente nestas alturas em que o retalho está a sacar dinheiro. Por isso é que se diz muitas vezes, e acho que até é uma frase atribuída ao Buffett, mas não sei se é dele, que basicamente investir em bolsa é um mecanismo de transferência de riqueza do impaciente para o paciente. E claramente, ao longo dos tempos, olhando para este gráfico é bastante claro, há aqui uma transferência de riqueza do retalho para alguns investidores. Eu não estou a dizer que é a média dos profissionais, porque também sabemos que a média dos profissionais também não faz assim muito melhor do que o retalho, mas há alguns profissionais que fazem muito, mas muito bem e conseguem tirar partido destes... Mas foi essa a minha crítica. Eu diria que a maior parte das pessoas, nós podemos excluir a ideia de estarmos a falar de retalho ou profissionais, não é? A maior parte das pessoas, a definição para mim de um mínimo é essa mesmo, não é? A maior parte das pessoas está a pôr capital em máximos, não é? Por isso é que é o máximo, é porque há mais gente interessada a comprar do que a vender. Há mais compras a serem, há mais pressão compradora e vice-versa, não é? Portanto, a maior parte das pessoas vai fazer estes pior que a média, não é? Não, aliás, não, a maior parte das pessoas vai fazer a média, não é? Mas isso depois também lá está, esta questão das definições. As pessoas todas vão fazer a média, não é? Mas há, efetivamente, um pequeno grupo de pessoas que não cumpre isto e conseguem buscar mais retornos, porque há um grande grupo de pessoas que compra mais em máximos e vende mais em mínimos. Mas isso acho que é a maioria das pessoas. Exatamente. Eu diria que a média dos investidores faz pior do que o mercado e não faz como o mercado porque os retornos são altamente skewed. Portanto, há uma muito pequena percentagem do mercado que tem bastantes bons retornos. Não é? Há uma muito pequena percentagem do mercado que consegue realmente fazer uma alta performance ao longo do tempo, e temos o exemplo mais conhecido é o Buffett, não é? Com alguns milhões criou uma empresa que vale 600 bis ou 700 bis. Portanto, outra coisa curiosa, olhando aqui para o gráfico, é que nem sempre o retalho é mau. Obviamente, senão isto era fácil de transpor os flows e criar aqui uma estratégia automática para investir quando o retalho estivesse a pôr bastante capital ou a tirar bastante capital. Portanto, se olharmos para aqui, por exemplo, 2017, houve aqui bastante, desde 2014 houve bastantes compras que se mantiveram e não trouxe nenhuma correção de maior. E, pelo contrário, o gráfico, os retornos do S&P continuaram a ser positivos nos anos seguintes. E outra coisa que eu achei bastante curiosa é que, apesar de termos a sensação de que os flows, ou pelo menos eu tinha a sensação que os flows seriam já fortemente negativos este ano, ainda é muito pouco notável. Já viste aqui, em 2022, apesar do S&P ter caído 25%, os flows ainda estão-se a manter incrivelmente estáveis. Portanto, O retalho está mais educado, não? É o pai da DIP, não? O retalho agora já sabe mais do que sabia em 2000 e agora sabe que é quando cai que eles devem reforçar. Estou a brincar. Pode ser isso, mas não é. Pode ser, mas não é. Mas parece-me indicar que quem está a causar desta vez a queda dos preços das ações são os investidores profissionais, é o institucional. Tem estado a desalavancar mais e desta vez não tanto o retalho. E o retalho tinha muito capital disponível ainda. É mais fácil o retalho não ter tanta flexibilidade financeira e, portanto, numa crise, não é, de começar a vender porque tem que vender. E neste momento, apesar da crise nos mercados, não tem havido crise, pelo menos nos Estados Unidos não tem havido crise nenhuma, não é?
os ordenados estão a subir, as poupanças estão ainda a níveis elevados, há muito dinheiro livre Yeah. e a economia está a bombar. Portanto, é interessante ver este gráfico. Outra coisa curiosa aqui é, se vemos aqui os flows desde 2019, o retalho a retirar, desde 2019, pré-Covid, o retalho claramente a retirar bastante dinheiro dos mercados acionistas, quase que adivinhando o Covid, e depois com o Covid ainda retirou muito mais, mas é notório que este timing, por assim dizer, foi bastante bom. Claro que muito pouca gente adivinhou diria que até quase ninguém adivinhou que ia haver um Covid, um ano de pandemia como houve. Ele não parece muito bom, porque seria muito bom se eles reforçassem no ano a seguir, não é? Exato. Mas espera aí, diz-me uma coisa, quando este azul aumenta, tu dizes que é o retalho a sair, quem é que está a comprar? É o outro lado, são institucionais, é isso? Institucionais, hedge funds. Porque o dinheiro é o mesmo, não é que lá está, era aquela história que falávamos há bocado. Sim. É, por exemplo, o Berkshire aplicar grande parte do seu cash, isso tudo. Fundos de pensões, Portanto, o que estás a dizer é que os profissionais reforçam sempre quando a coisa está em baixo. Não. Em média, eu tenho a certeza que isso não é o caso. O que eu estou a dizer é que há alguns profissionais, e também convém relembrar uma coisa, nestas alturas, a liquidez seca. Quem está a comprar com muito pouco dinheiro. Portanto, e este ano também podemos ver a liquidez das bolsas europeias. É um ano em que a liquidez baixou bastante em relação ao ano passado. Portanto, em alturas de pico... Faz com que os brokers, não é? Tenham sempre problemas porque há menos transações. Exato. Por acaso depende. Ao início há bastantes transações, mas depois começa a haver muito menos. E nós aqui estamos a partir do princípio, quando vocês estavam agora a dizer que em 2019 o retalho estava até a acertar na coisa e depois de 2020 devia ter investido, nós aqui estamos a pensar que o mercado caiu e o retalho saiu. Mas o retalho saiu e se calhar o mercado caiu porque o retalho saiu, é inverso. Não, pode haver aqui uma correlação e claro que contribui para a formação dos preços. O retalho é uma componente da formação dos preços, mas não é a única. Aliás, o 2019 é um bom exemplo disso, que há outflows grandes e continua a subir. E continua a subir até a março de 2020. Apesar dos outflows, se olhasses para o gráfico, os outflows foram quase a soma dos últimos 20 anos. É claro que depois os outflows atingiram um disparate com a pandemia, mas aqui parecia que o retalho estava a retirar bastante dinheiro sem impactar muito o mercado. O retalho, por exemplo, mutual funds e ETFs, ok. É uma definição imperfeita de retalho. Não te diz, por exemplo, o que é que o investidor individual está a fazer. Ok. Os flows que o retalho está a colocar nos fundos e que toda a gente está a colocar em ETFs, sendo que é principalmente retalho que investe em ETFs. Porque, por exemplo, aqui eles podiam estar a tirar em 2019 porque estavam a meter, agora vou exagerar, no Robinhood. Individualmente, e aqui não aparece isso. Exatamente. Okay. Aqui, exatamente. Esta análise é incompleta exatamente porque não olha... nós, por exemplo, nós somos retalho e o capital que nós colocaríamos e extrairmos da Bolsa não apareceria aqui, porque nós tendemos a fazer investimento direto em ações. All right. E é isto, meus caros. Portanto, isto na prática não mostra nada, não é? Isto é isolado. Olha, isto nem sequer merecia um comentário teu. Olha, ouvintes e espectadores, conseguimos fazer-vos perder 10 minutos do vosso tempo. Agora era bom saber como é que isto estava ali de 2022 para a frente. Não dá para esticar para a frente, Gonçalo? 2000. Queres saber o que é que vai acontecer, não é? Aos flows.
Mas sim, se há alguma lição que podemos tirar aqui é que na maioria das vezes, o retalho faz outflows quando o mercado está em mínimos. Mas nem sempre. É curioso, é esse, por exemplo, onde tens o rato, 2020. Foi exatamente quando a de giro até nem te aceitava pessoas novas porque tinha uma fila de gente para entrar. Portanto, há aí assim, sabes? Aqui provavelmente é aquilo que estavas a dizer há pouco. Muita gente a tirar de mutual funds para ser elas a investir. Yeah. Ou muita gente a tirar de mutual funds e outras pessoas a investir individualmente. Sim, então, esta altura foi uma altura muito estranha. Também houve muito dinheiro que ia do helicóptero para famílias, não é? Vinda do governo. Houve muito mais gente a ficar em casa e a continuar a receber sem poder gastar em compras discricionárias. Portanto, houve mais dinheiro para investir em bolsa. Portanto, aqui é estranho este outflow durante todo 2020 e grande parte de 2021. É um bocadinho estranho. Olha, e esse helicóptero, que é o dinheiro que chega, que é injetado no mundo e depois eventualmente acaba a ir para os mercados, pode ser exatamente o momento de charneira para o meu tema, que é quando quiseres tirar a partilha de ecrã, estás à vontade, para o meu tema, que é exatamente a história de uma bolha no mercado de ações brasileiro, aí está, que, deixa-me ver aqui, que eu até posso ir buscar uma imagenzinha, que foi criado nada mais, nada menos do que também por causa de injeção de capital. Nós aqui atrás de mim, para quem só ouve e não vê, temos uma charrete puxada por zebras, que é um sinal de como andavam as coisas no Brasil nesta altura. E isto eu quero, primeiro, antes de tudo, eu quero dizer que isto foi tirado de uma thread no Twitter. Essa bolha é de que ano? É de que altura? 1889. E sim, não foi agora. Há pouco tempo estava um gajo de charrete com zebras no Brasil, senão acho que nós tínhamos sabido disso, nem que seja pelos defensores dos animais e coisas assim. Sabes, estás a gozar, mas eu fui ao Natal, agora já não vou, mas fui várias vezes a Natal e há lá um gajo, entre outras coisas, que ele é conhecido, por exemplo, pelos bugs e pelas dunas e não sei o quê, aquelas trips, mas entre outras coisas havia lá um gajo que importou uns camelos, meu, e faz, tipo, não é guia turístico, mas é tipo, paga, tipo, as pessoas pagam para andar nos camelos do gajo e o gajo tem tipo 5 camelos, meu, como um gajo tem cavalos. É como os cavalos ali na comporta. Pois, exato. Só que são camelos. E aquilo não é propriamente um deserto, apesar de Natal ter aquela região de dunas muito grandes. Pronto, e eles lá podem andar ali e tal. Mas pronto, e isto existe hoje, não é? Não é Não de é de 1800. 1800, exato, exatamente. O que é que eu estava a dizer? A fonte disto eu não fui confirmar de forma alguma, portanto, é de um tipo no Twitter e ele supostamente fez o trabalho. Portanto, eventualmente, quem quiser encontrar pelo em ovo, como costumam dizer os brasileiros, pode encontrar pelo em ovo aqui. Isto é uma expressão para dizer, tu se quiseres encontrar problemas em alguma coisa, vais encontrar problemas que não existem, se quiseres consegues encontrá-los. Portanto, estamos em 1880, no fim de 1880, ok? A primeira bolsa, ou a principal bolsa do Brasil era no Rio de Janeiro, que foi a capital durante muito tempo, e depois Brasília foi construída. Nesta altura ainda não tinha sido construída Brasília, portanto, o Rio de Janeiro era a cidade, e tal como em muitas outras bolsas mais rudimentares do que o dia de hoje, e em Portugal também já foi, ainda há pouco tempo falámos sobre, não sei se falámos ao vivo, se falámos disto quando estivemos juntos, que o mercado de chamada e por aí fora, acho que falámos disto até no WhatsApp, não foi, Gonçalo? Sim, foi como estamos juntos. Sim. Yeah, exato. Sim. Que também é ao vivo, mas é um ao vivo diferente. Sim, exato. E aqui o pregão era das 9 da manhã até ao pôr do sol, que obviamente vai variando ao longo do ano. Em 1888 abolia-se a escravatura no Brasil e Rui Barbosa, que eu suponho que
teria sido, não sei bem quem era, o senhor Rui Barbosa, mas já vou ver. Se quiserem ver enquanto falamos, Rui Barbosa com Y, Diogo, estás aí com a mão na massa, vai ver que era o Ruizinho. Promoveu uma injeção de capital de primeiro mundo, diz-nos este Twitter, como é que se diz? Um tipo que está no Twitter. Tem um nome, não? Eu acho que tinha um nome. Não sei. Portanto, este senhor Rui Barbosa foi tudo. Não sei explicar. Tipo, a cena mais Jurista, importante. advogado, político, diplomata, escritor, filósofo, jornalista, Devia tradutor e ser alguém orador. do governo, não é? Vê aí quando é que foi a queda da monarquia no Brasil. E aqui estamos a demonstrar a nossa ignorância ao nosso público. Foi primeiro-ministro da Fazenda. Primeiro-ministro. Eu acho que por aqui foi a queda da monarquia, alguns por aqui, não sei muito bem. Não, ele não foi primeiro-ministro, ele foi o primeiro-ministro, ou seja, ele era ministro da Fazenda. Ok, foi o primeiro que existiu. Foi o primeiro que existiu, exato. Okay. Ministro da Fazenda há de ser qualquer coisa, finanças. Não sei. É das finanças. Sim. O tipo injetou capital, imprimiu capital, como aconteceu agora durante a bolha, como o Gonçalo estava a falar. A bolha não, o Covid. E, claro, este capital foi acabar na Bolsa do Rio de Janeiro, que fez com que os preços subissem. Ao fim de um mês da abolição da escravatura, 4 novas empresas já estavam a ser cotadas na Bolsa do Rio de Janeiro, maioritariamente fazendas e caminhos de ferro. Na altura, esta era a realidade. E a Bolsa virou moda. Virou moda tal como aqui no Covid, os Robin Hoods e os de giros com fila de espera para entrar. Muita gente queria entrar. Houve muita malta que fez riqueza, chamada riqueza relâmpago. Não metas a de giro no mesmo nível que a Robin Hood. Não meto, mas é só para ilustrar. Não, o nosso ouvinte Jorge Cordeiro ainda tem um ataque. Um abraço para Jorge. Não, mas no sentido de ilustrar que a de giro teve fila de espera de malta a tentar entrar para comprar ações. E eles não conseguiam dar vazão a esta malta toda. Curioso. E eram, acho, uns milhares de pessoas. E tanto que isto criou tanta riqueza, este hype na Bolsa em 1888, que este senhor que está atrás de mim, o Henry Lauds, trouxe zebras de África para puxar a sua charrete, que é uma categoria. Como em todas as boas bolhas, houve muitos IPOs, muitas ofertas, como é que se diz? Ofertas públicas de... Aquisição? Não, de... Qual é a tradução de IPO? Gonçalo? E oferta pública inicial, não é? Isso, exatamente, oferta pública inicial. E entre 89, estamos nos 1800, entre 1889 e 1890, houve 17, em média, 17 IPOs por mês. Portanto, é engraçado, dá para ver aqui como é que as coisas estavam quentinhas. E eu vou-vos ler agora um trecho de alguém que escreveu na altura. Os pretendentes invadiram o edifício da Bolsa, tal a aglomeração e o aperto que várias pessoas tiveram síncopes, sendo dali resgatadas pelos braços. No prédio ficou paralisado o movimento daquela enorme quantidade de gente que não era possível entrar ou sair do prédio. Os que ainda estavam na escada e ficavam desanimados a chegar na sala de subscrições, atiravam dali mesmo os envelopes com as quantidades que desejavam reservar. Ou seja, a malta queria tanto investir que a certa altura fechava o pregão e não tinham dinheiro ou não lhes aceitavam o dinheiro para investir. Em 1891 havia 456 empresas cotadas na Bolsa do Rio de Janeiro. Hoje, na B3, que é a maior lá do Brasil, há 400. Portanto, na altura 456, hoje há 400. Isto para termos aqui, não diz grande coisa, mas é um ponto de comparação. E no início eram, como tinha comentado, fazendas, caminhos de ferro, etc, etc. No auge da bolha, até armazéns de costura e funerárias havia a fazer IPOs. E, curiosamente, o senhor que fez este Twitter disse, se conhecerem alguma funerária em bolsa, avisem-me. Eu fiquei a pensar nisto. Eu não conheço, mas Ásias, não? Qual? Não, Carriage Services, nos Estados Unidos. Como é que chama? Carriage Services. Carriage.
Eu acho que é a maior funerária americana. Alright. Está aqui. E é pequenina, não é? Mas é. Fica Aliás, CSV 361 milhões. Então perde 8,7 pelo Google. Não sei quão real isto é. Gráfico interessante. Bom, eu lembro-me, sabes como é que eu descobri isto? Em pleno Covid. Foi o Pabrai que me ensinou. Do pessoal, acho que foi a seguir ao Covid, quando já estava tudo a subir, não é? Disparar por aí acima. Já estava tudo a entrar numa semi-bolha quase. E ele a falar de isto, havia efetivamente empresas reais que eram. Então não, então foi na altura cá em baixo. Estava tudo deprimido ainda. E ele a dizer que havia efetivamente empresas reais que poderiam eventualmente ser beneficiadas com isto. E mencionou a Carriage Services, que, apesar da mortalidade, disto ser uma coisa que fez a mortalidade, pelo menos naquele ano, disparar, que era benéfico para a Carriage Services, a Carriage Services tinha caído também 50%. Não é? caiu O que não 50%, é verdade. De dezembro o de que, 2019 a abril de 2020. o que não faz sentido nenhum, não é? Porque mas depois, entretanto, aquilo também disparou 6 vezes ou Está 7 vezes, aqui, agora já voltou. 248% desde abril de 2020 a dezembro, ao final do ano de 2020, de 2021. Há um ano atrás, mais ou menos. Interessante. Mas E porque o teu desde interesse em então desceu. funerárias? Não é? Não, o meu Porque interesse é é um saber. negócio que Não, é foi um este negócio tipo que eterno, não é? falou. Foi este tipo da thread da história que falou. Não foi o meu interesse. Há um negócio que não vai acabar são as funerárias, não É, é? é. Isso é um facto. E há pouca E na- sensibilidade ao preço, não vais negociar é. sem fim, também estás com uma carga emocional muito menos propensa a qualquer tipo de negócio. Eu sempre tive uma ideia que os caixões eram uma peça de design muito má e tive uma ideia de fazer um caixão apelativo esteticamente e quis levar esta ideia tão à frente que fui falar com o responsável comercial da Servilusa em Portugal, que é a maior agência funerária, que eu acho que é canadiana originalmente, a Casa-Mãe, e é a maior em Portugal e Espanha. E fui falar com ele, é ali perto da Amadora, se não estou em erro, perto da Cova da Moura, ele é medido de metros para lá e estar assim um bocadinho na dúvida. E fui falar com ele e perguntar-lhe lá para qual é a aceitação que poderá ter uma coisa de qualidade com ganda design. E o gajo mandou-me as bolas todas para cá e diz, opá, esquece, não te metas nisso. E eu ia todo entusiasmado. Deixámos-te ouvir, mano. Os fones, andarão? Agora sim, agora sim. Eu ando aqui a brincar com o cabo dos fones. E o tipo, pareceu-me mesmo aquele tipo de indústria ripe for disruption. Ou seja, o gajo não lhe interessava minimamente para os caixões, o gajo a mostrar-me o portfólio de caixões possíveis e aquilo é tudo mau que dói, gótico, que era há 300 anos fazia esses mesmos caixões e eu pensava, podia-se ter aqui espaço para fazer uma coisa fixe, pá, fina, sem grande invenção, mas discreta e porreira. E ele, não, pá, não esquece isso, não te preocupes, isso não vai lá nenhum. Pronto, opa, eu entretanto fiquei sem motivação para continuar aquilo. Ainda falei com os designers, a saber qual era o interesse deles e tal, mas depois não levei isso para a frente, mas eu acho que podia ser algo a explorar, porque os caixões, por exemplo, mais caros do mundo são aqueles de ouro, em que o Michael Jackson foi enterrado, e não é não são só esses, mas tipo, são maus que dói. Alguém devia pensar nisso, algum designer que esteja a ouvir, faça uma coisa porreira, pá. Um gajo até deve ter-se a morrer, só para ir para ali dormir um bocadinho. Bom, continuando. Diz. Mas tem um aspecto confortável, era muito bem almofadado por dentro. É verdade, é verdade. Isso são sempre. Tem veludo e deve ser fofinho e tudo. Isso eu concordo contigo. Mas, pronto. E eu estava a dizer que no auge desta bolha dos 80 no Rio de Janeiro, houve muitas IPOs, entre elas funerárias, e houve, obviamente, uma especulação grande ao ponto de se poder pagar as IPOs, nós podíamos comprar na IPO e pagar as prestações, que é sempre engraçado quando isto acontece, se andamos à procura de sinais de fumo, sinais de fogo, este é um deles, poderes pagar IPOs a prestações,
E se deixasse de pagar as prestações, perdias todas as ações e as ações iam para a empresa. Isso é basicamente comparar com a alavancagem. Isso, Não há diferença nenhuma. exatamente, isso mesmo, isso mesmo. E, obviamente, como em todas as grandes injeções de capital, isto agora com hindsight bias, veio inflação. Entretanto, o senhor Rui Barbosa, esse que o Diogo viu aí, que faz tudo e mais um par de botas, desapareceu, deve ter saído do cargo de primeiro ministro da Fazenda, e entrou um senhor chamado Alencar Araripe, que era visto como um elefante numa loja de porcelana, e poucos dias ou meses depois de entrar no cargo, decretou 3% de imposto em todas as transações. Isto não é claro se são todas as transações de bolsa, quais são as transações, mas eu suponho que sejam todas as transações de bolsa. E esse senhor, o senhor Alencar Araripe, foi o único responsável por estourar a bolha num dia. A bolsa foi ao charco só por causa destes 3% de imposto em transações. Portanto, eu não sei se devia haver uma estátua ao senhor Alencar Araripe ou não, se isto é uma boa coisa ou não, porque o senhor realmente acabou com a especulação. Por outro lado, houve muita gente que perdeu dinheiro. Não sei como ver o senhor Alencar Araripe, mas seguramente vou aprender um bocadinho mais sobre ele, porque é uma figura mítica, esquecida no mundo dos investimentos em bolsa, esquecida e nunca lembrada da minha parte. Portanto, eu faço aqui uma salva, não sei se uma homenagem, se o contrário, ao Alencar Araripe. Olha, por falar nisso, a Espanha também e vários países na Europa colocaram impostos sobre transações em bolsa para empresas, no caso concreto de Espanha, para empresas acima de 1 bi, e começou em 2020, à volta desse ano. E aconteceu alguma coisa, não? Tipo, qual foi a consequência? Teve um impacto, diminuiu ainda mais a liquidez, para menos... Eu acho que esse tipo de medidas eu não consigo perceber. Porque, imagina, para quem compra 5 mil euros ou 3 mil euros de ações, tem um impacto brutal na comissão que pagas. Que é o retalho, não é? No fundo. Para quem vai investir 500 mil, ou, sei lá, ou mesmo 50 mil, não é essa comissão que faz absolutamente diferença nenhuma. É o contrário, meu caro. É o contrário? Isso é em porcentagem. Não é, não, mas Espanha tem um valor fixo, não tem? É uma porcentagem, é uma porcentagem. Tinha ideia que era tipo uma comissão de 5 euros fixos por transação. Não, é uma porcentagem. Mas como é não que sei se tem um funciona valor essa mínimo. porcentagem? Diz? Como é que funciona essa porcentagem? Não, por transação? É por transação e... De compra ou de venda? Compra ou de venda, sim. E acho que é 0.9, se não tenho erro, ou algo muito parecido com 0.9. Ou de 0.8. E quem é que paga? Paga o investidor. Não, mas estavas a dizer que são empresas grandes? Como é que só paga o investidor quando compra empresas que tenham mais do que um bi. Qual é a razão desse 1 bi? Supostamente para não retirar ainda mais liquidez às empresas pequeninas. Não, mas então qual é a razão de pôr a taxa do imposto? É sacar guito. Tipo, estes tipos só especulam, vamos fazer com que paguem um bocadinho mais. Mesmo que percam dinheiro. Pois é. É 0,2%. É 0.2, ok. Os bolos é bastante menos que eu me lembrava. Os traders é que se viram lixados e no meio disso. Os high frequency e essas coisas. Sim, mas depois há exceções. Esses não estão em Espanha. Okay. Não. A exceção é muito curiosa. Se comprares e vendes no mesmo dia, não pagas a taxa. Ok. Mas isso faz algum sentido, porque esses gajos providenciam liquidez, não é? E há market makers. Há market makers que iam desaparecer se tivessem a pagar isto. Tu não queres retirá-los dos mercados. Senão era tudo uma estoril sol. Olha, continua. Não, acho que houve uma transação desde então. Isso foi algo que falámos ao vivo e não falámos aqui. Também é um bocadinho ad hoc falares assim. Não interessa. Quem quiser, como o Charlie Munger diz, quem quiser vai pesquisar agora. Agora que tem... Eu dou-te a pergunta, agora já sabes a pergunta. Dou-te a resposta, agora tens de pensar qual é que é a pergunta que nós fizemos. Qual é que é a pergunta? Muito claro.
Muito Há um bom. caminho a percorrer. Tão bom. Bom, meus amigos, vamos passar ao tema do Diogo. Diogo, queres nos trazer o teu tema? Agora que Trago, sim, senhor. Natal e Mas- castanhas. Olha, é Black Friday hoje, para quem não sabe, está a ouvir amanhã ou coisa, hoje é Black Friday, que agora já é o mês todo, não é? Vê lá tu o meu interesse em comprar coisas. Eu não Isso, fazia ideia. isso. Eu Vamos não lá. tenho Black Friday. Eu não compro coisas. Isso. Ahm, Só ações. só ações. Só ativos. Só coisas que valorizam. Aí essa agora, só coisas que valorizam. É pá, pois, exato. Ativos. Em princípio. Está aí uma boa definição essa. Sim, mas o objetivo é comprar coisas, ou seja, só coisas que no fundo não estou a gastar dinheiro, estou Investir. a investir, mas a investir lá está. Também não compro Rolexes, nem Ferrari. E... Mas os Ferraris valorizam. Sim, sim, Alguns. é isso que eu estou a dizer. Aliás, há um índice, não é? Costuma-se ligar ao mercado de luxo. Acho que há um gráfico público, que é um índice dos Rolex Index Prices. Tem Eu estado a tenho cair aqui, agora. que no outro dia mandei ao Pedro Diamantino que nos ouve e o preço dos Rolex em segunda mão estão a cair, subiram muito onde é que ele está? Está aqui, acho eu. Subiram muito na pandemia e depois entretanto desceram bastante. Depois já apanhei aqui atrás, podes continuar, Diogo. Estás a ver? Tipo, é igual. Se é para estarem alinhados com as subidas e descidas dos mercados, mais vale comprar ativos produtivos. Mas pronto, eu trago 6 historiazitas pequeninas. Não são nada especial, mas são interessantes do ponto de vista da aprendizagem humana. E a primeira história é sobre uma ida no metro de Nova Iorque, que, para quem nunca lá teve, é um metro muito peculiar, bastante antigo, bastante sujo. Às vezes acontecem uns incidentes estranhos. E neste caso, basicamente, era de noite e o Nick Maguli estava sozinho no metro, só via ele e mais uma senhora. E de repente andava um gajo com muito mau aspecto que entrou na carruagem, parecia tipo claramente um sem-abrigo e andava a apanhar rapidamente lixo dentro do metro e parecia que estava à procura de coisas no lixo, ou a apanhar tipo do lixo que encontrava dentro do metro, à medida que se ia aproximando deles. E a primeira reação deles foi o Nick Maguli olhou para a mulher nem sequer olhava para ele, e ele estava numa de tentar evitar contacto com o gajo sem abrigo. Houve ali um clima um bocado tenso, e ele a achar que já podia haver confusão para o lado dele. Até que, entretanto, o sem-abrigo saiu da carruagem quando eles pararam numa estação e depois ele ficou super aliviado até ser percebido que ele voltou a entrar na carruagem onde ele estava, que era a carruagem seguinte. Portanto, ele saiu e voltou a entrar. E estava mesmo atrás dele. E então foi aí que ele se apercebeu do que é que o gajo andava a fazer. Portanto, o gajo basicamente andava a limpar a carruagem. Ele andava a pegar em todo o lixo que as pessoas tinham acumulado. Isto já era de noite. Todas as coisas que estavam acumuladas dentro da carruagem, e o gajo estava a pegar no lixo e a ir pôr tipo, todas as porcarias ao lixo. Né? E o Nick Maguli sentiu-se um bocado embaraçado e envergonhado com esta situação. Era já ao início para ele, não é? O primeiro estereótipo, a primeira coisa que lhe veio à cabeça é, principalmente porque é uma cidade que pode ser às vezes perigosa à noite e em determinadas zonas, foi de medo e de quem é este gajo, que este gajo é um maluco que anda aí à procura de coisas no lixo, pode-me fazer mal, pode fazer alguma coisa, etc. Ainda ia ter que defender a senhora, logo a imaginar histórias na cabeça dele. E no fundo era um gajo que estava a prestar um serviço público, né? Que estava a limpar ali a carruagem, gratuitamente, né? E só estava a fazer, por assim dizer, tipo, um bem social. E pronto, e aqui a moral da história é, se é que nós devemos pôr morais sempre nestas histórias, mas pronto. Basicamente, o que o Nick Maguli diz é que muitas vezes na vida nós temos a oportunidade de assumir intenções negativas nos outros, ou pelo menos é a primeira coisa que nos vem à cabeça, principalmente quando não conhecemos, e que na maior parte das vezes isso vai ser mentira.
a maior parte das vezes, ter essa postura de assumir, de colocar-nos sempre à defensiva e assumir que os outros têm intenções maldosas, são erradas, e a maior parte das pessoas não tem intenção maldosas. E que se calhar eu percebo a tentação, porque é um mecanismo de defesa, né? Mais vale assumires o pior e estares à defensiva, mas que isso te leva a uma vida muito mais ingrata, não é? Muito mais rancorosa do que se não assumires à partida esse tipo de posição. E eu, por acaso, contra mim falo, porque provavelmente era uma situação daquelas eu também teria colocado à defensiva, mas, por exemplo, eu efetivamente conheço pessoas que não têm de toda essa mesma visão do que eu. Conheço pessoas que são muito menos pessimistas em relação à atitude de terceiros, não é? Por assim dizer, ou desconhecidos, e que não têm, e que não veem logo, não assumem logo o pior das pessoas e se metem à defensiva. Mas pronto, é a primeira história. Nessa história, eu tendo a concordar, mas como estava a dizer, é um mecanismo de defesa e te defende algumas situações improváveis, mas se acontecerem, tem um impacto material na tua vida. Ou seja, mesmo assumindo que era altamente improvável que ele fizesse alguma coisa mal, tu teres isso acontecesse em em cada 100 mendigos, digamos, imaginamos que esta era a probabilidade real, em cada 100 mendigos. Apesar de ser altamente improvável, continuava a valer a pena que ele tivesse essa atitude defensiva sempre. Porque imaginamos que anda aí umas 100 vezes de metro ao longo da vida, à noite, a estas horas, e essa situação acontece, a probabilidade é que aconteça pelo menos uma vez. Isso é verdade. Portanto, apesar de ser muito raro, o mecanismo de defesa é um mecanismo de defesa exatamente para proteger estas situações que podem ser mais raras. Mas eu ao mesmo tempo, tendo a concordar contigo que nos dias de hoje é muito menos benéfico para nós ter essa atitude do que foi no passado. Porque cada vez, principalmente em Portugal, cada vez, apesar de não parecer pelas notícias que vemos, mas cada vez o país é mais seguro e é mais tranquilo andar na rua e há menos assaltos. Portanto, cada vez menos compensa ter essa atitude. É verdade, sim, senhor. Eu li o Manuel ficou essa uma expressão de sim, senhor. Não, mas também concordo. Então mas vamos para a história 2. Senão 6 histórias demora muito tempo. Vamos nessa. A segunda história é sobre como a redundância reduz o risco. E ele fala particularmente sobre uma coisa que eu não tenho de todo, mas que depois se pode extrapolar para outras coisas, que é quando ele vai fazer viagens, sempre que ele faz a mala para fazer uma viagem, ele na noite anterior ele guarda tudo, né? Mete lá roupa interior, necessaire, o carregador de telemóvel, etc. Estamos a ver a situação, não é? Em que nós estamos a guardar tudo o que precisamos para viajar e que muitas vezes fazemos assim um double check. E o que acontece muitas vezes é que ele faz esse double check, muitas vezes, mas mesmo assim, às vezes, ou à segunda percebe-se que esquece alguma coisa e por acaso se safa, ou mesmo com esse double check, o gajo depois não acaba por se esquecer de alguma coisa e vai ter que gastar dinheiro depois a comprar, além do tempo todo que perdeu neste processo todo. Não é? Então ele Checklist, não? Por exemplo. Mas, então, a solução que ele arranjou, que é uma solução que eu também acho que não faz muito sentido, neste caso em particular, para mim, o que ele faz é, ele basicamente tem duplicados de tudo quando viaja. Ou seja, ele tem duas escovas de dentes, 2 desodorizantes, 2 carregadores de telemóvel, etc. E, portanto, O quê? Isso faz sentido nenhum ao comprar isso, se falhar. Ele diz que uma fica em casa e a outra leva na bagagem e é um duplicado. Fica em casa, portanto... quê? Em casa no sítio de férias? Não,
a casa dele e tem um duplicado, tem um carregador, tem ok, estava a uma pensar coisa que que só Deixa levava sempre na duas. mala. É. Está bem, pensei que Yeah. levava duas coisas de cada um de férias, 2 exemplares tipo Arca de Noé. Ok, está bem. Yeah. E pronto, e ele diz que este simple act salvou-lhe imenso tempo e dinheiro. Epá, eu não faz muito sentido. Para mim, eu às vezes até faço a mala tipo uma hora antes de arrancar, sou muito super relaxado nesse tipo de coisas. Mas eu compreendo esta questão da redundância, aliás. Eu venho de uma área digital, de internet, de engenharia eletrotécnica. Pá, e, por exemplo, a internet as comunicações é uma área que aplicam a redundância tipo, a níveis extremos em muitas situações. Usa-se imensa redundância em tudo o que seja redes e comunicações. Principalmente porque lá está, porque as comunicações falham muito. Para nós, se calhar, não falham, mas ou falham cada vez menos, mas tudo o que seja ondas, radiação, propagação, etc., há sempre problemas. A comunicação com o servidor, não é? Porque ele pode estar em baixo por alguns motivos, não é? Mas se tiveres 3 ou 4, um está em baixo e os outros fornecem-te informação. Portanto, é uma área em que sempre foi muito aplicada à redundância. Portanto, eu vejo bastante bem os benefícios da redundância. Ele fala aqui, por exemplo, a redundância, por exemplo, em questões financeiras, em vez de teres apenas um fundo de emergência, não é? Com X valor, não é? Tens um segundo fundo extra de emergência. Ou em questões de saúde, não é? Que à medida que vamos fazendo mais exercício para melhorar o sistema cardiovascular e a massa muscular, encontramos uma posição que mais facilmente o organismo consegue combater, não é, com problemas de saúde, porque tem mais, ou seja, estás a dar mais folga, ele está a assumir isso como estás a dar mais redundância ao teu sistema. Não é bem um ponto sobre a redundância, mas eu percebo o que é que ele quer dizer. Mas ele acaba com uma frase no fim que é muito importante, que é ultimamente, ultimately, não sei dizer em português, Resumindo, sim, em suma, concluindo, sim. a redundância é sobre remover single points of failure, ou seja, tu podes ter um sistema altamente robusto, mas haver um ponto de quebra do teu sistema. E se houver um ponto que é muito sensível, que o teu sistema, tipo, ou seja, o teu sistema é tão e mais robusto como todos os seus pontos são imensamente robustos. Não é? Se tiveres um sistema que é super robusto em todo lado, mas há um ponto que é super frágil, o teu sistema não é robusto, porque tens ali algo que podes fazer exploit e fazer aquilo quebrar. E, portanto, a ideia da redundância é remover estes pontos de quebra do teu sistema, não é? Providenciando, normalmente, outra solução, caso aquilo falhe, não é? Há outro mecanismo de defesa. Não é? Por exemplo, é espetacular olhar para o corpo humano nesse sentido. Não é? A quantidade de redundância que nós temos, não é? Nos 2 olhos, 2 pulmões, 2 rins, e depois temos alguns pontos únicos de falha, tipo o coração, é só um órgão e é um órgão vital, mas está altamente bem protegido dentro de uma caixa torácica, dentro das costelas, muito difícil lá chegar. E ao cérebro, que também está altamente bem protegido com o crânio. É muito curioso olhar assim, aplicar esse modelo mental ao nosso corpo humano também e pensar o quão bem ele está desenhado. Porque tu não queres... Mas isso é só com algumas pessoas. Há pessoas que nem um neurónio têm. Porque é que, por exemplo, eu tenho má memória? Gonçalo, explica-me lá. Deve ser para me proteger de alguma coisa. Exato. Diogo, continua, que ainda vamos no segundo ponto, ainda mais Pois fácil. é, Vamos lá. Então vai, olha, eu não vou escolher todos, mas vou só fazer mais um terceiro. Guarda alguns para o próximo. Ou isso, também. Diz. Guarda alguns para o próximo, isto é muito giro de discutir, podes guardar alguns para o próximo e... Então é isso. Eu vou só fazer mais um terceiro, que é algo que também me toca um bocado em certos aspectos, que é porque é que a tua aparência conta mais do que o que tu pensas. E eu não fazia ideia, mas o Nick Magulli na faculdade era todo do heavy metal, e ele mostra aqui uma fotografia dele dos tempos de
secundário, em que ele está com o cabelo comprido até ao rabo, uma t-shirt dos Megadeth e, pá, e todo totalmente desleixado em termos de postura e roupa e de físico, de saúde. E ele na altura não queria muito saber de higiene, fitness ou etc. Ele diz que é uma das poucas regrets que ele tem na vida. E ele diz que a partir dos 27... Arrependimentos, desculpa. Sim, sim. Pá, às vezes, como os textos estão em inglês, depois não consigo traduzir. Eu também já falo inglês o dia todo. O que é que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros? Redundâncias. Mas quando ele fez 27, pronto, tudo mudou. Ele começou a preocupar-se mais com a sua saúde, a fazer mais desporto, a comprar roupas mais bonitas, e com isso não quer dizer comprar roupas caras, não é? Mas roupas que lhe sentassem melhor, ou seja, pá, que visse que ele tinha cuidado com a sua apresentação, que não estava só com aquela t-shirt que parece que era do amigo emprestada, que era 2 números acima, a preocupar-se mais com a dieta, e de repente isto pouco a pouco, ao início as mudanças foram subtis, mas ele primeiro começou a ganhar mais confiança nele próprio, e depois os outros começaram a tratar de maneira diferente. E isto é algo que é um bocado inconsciente, mas que faz algum sentido, que é se a imagem que tu passas aos outros é de uma imagem cuidada e de respeito por ti próprio, quase, por assim dizer, faz com que intuitivamente os outros tratem também com esse respeito. E se tiveres uma imagem como se não ligasse a ti, se fosses desleixado e que não quisesses saber de ti, inconscientemente isso também é um feedback que tu dás aos outros, né? que também te podem tratar quase dessa maneira. E então isto depois liga um bocadinho desculpa interromper, liga um bocadinho à primeira história, não liga? Esse mindset. Sim, exatamente. E então eu acho que é importante, apesar de eu ser um bocado desse ponto de vista, por exemplo, eu não ligo muito à imagem, não sou uma pessoa que me trate muito, ou que liga à aparência, etc. Mas há muito esta questão aliás, eu sempre vivi muito revoltado quando era miúdo, com o marketing, com as vendas, os promotores, e a diferença entre ser e parecer, e as falsidades, etc. Mas, efetivamente, se nós formos ao cerne da questão, é um facto que nós estamos sempre constantemente a vender-nos. É impossível nós mudarmos isso, não é? Mesmo uma imagem de desleixado é uma imagem que nós vendemos aos outros, quer nós queiramos, quer não, nós somos vendedores de nós próprios, não é? Nós estamos constantemente a fazer um pitch à sociedade daquilo que nós somos. E, portanto, não dá para fugir a isso. Por mais importante que seja, tipo, o ser, não é? E o interior, e o etc., há efetivamente uma parte importante da maneira como tu te vendes aos outros. E quando eu digo vender, é daquilo que tu queres passar aos outros, da tua identidade. E isso reflete-se depois da maneira como as pessoas tratam, reflete-se depois nas oportunidades que tu tens na vida, a níveis profissionais, a níveis pessoais, na tua rede de contactos, etc. Isso tem bastante influência, e efetivamente eu acho que se nós tivermos mais cuidado connosco próprios, isto depois entramos ali num efeito bola de neve em que as coisas todas começam a correr-nos melhor a nível social. Isto para resumir. Portanto, faz algum sentido ter algum cuidado. O Inner Scorecard e o Outer Scorecard também entra aqui. Que não há nada como puro Inner Scorecard, só interessa o que está aqui dentro e o que eu acho de mim e tal. Tipo, vives em sociedade, também interessa, em certa medida, o que as outras pessoas pensam de ti ou de outra coisa qualquer. Não podes fugir disso, e portanto é importante, e eu também sou muito essa pessoa do inner score e do ser em relação ao parecer, mas efetivamente há sempre uma parte de vives em sociedade e tu vendes, tu tens uma persona, não é? Que constróis socialmente. Sabes que eu acho que ainda não comentei aqui no podcast. Eu, entretanto, fiz uma pausa no meu trabalho no All In Stocks
e estou a fazer uma incursão pelo mercado imobiliário, especificamente como consultor imobiliário. Há aqui uma quantidade de coisas que podemos falar, e tu comentaste algumas delas, Diogo, sobre vendas e marketing, e tentaste convencer outros e tudo. Isso dava para vários episódios, e um dia desses eu posso trazer algumas destas coisas que influenciam ou que andam à volta do mundo da mediação imobiliária, mas é curioso que toda a gente com quem eu falei, amigos, família, pessoas mais próximas, menos próximas, à exclusão de talvez 2 pessoas, quando souberam, imediatamente preocupam-se com a imagem e com o estereótipo que têm na cabeça do que é um consultor imobiliário. Portanto, tu vales pelo que fazes e não por como o fazes, ok? Como em qualquer área, tu podes excel, como é que se diz? Exceder-te, ser bom também nesta área e melhorar todos os dias e criar processo de melhoria, etc, etc. Há uma quantidade de coisas que, como em qualquer área, não é? Tu podes realmente ser um profissional excelente, seja na carpintaria, como na medicina, como na consultoria imobiliária. E o curioso é que toda a gente, ninguém me perguntou, ok, então o que é que tu fazes concretamente, como é que fazes, como é que podes ser melhor consultor imobiliário, como é que, etc, etc. Ninguém entra realmente nos detalhes da coisa. Toda a gente fica pela imagem que tens genérica, e é engraçado ver como é que as pessoas se interessam muito mais pela ideia do que tu fazes, da profissão que tens, do que como fazes realmente e o que é que implica o que fazes. Portanto, existe é muito importante a percepção que outras pessoas têm de ti, e seja por profissão, seja por tipo de roupa que usas, por uma quantidade de coisas. Ainda que nós achemos que não, ou gostemos de acreditar que não, ou não demos muita importância a isso. Por exemplo, diz, Gonçalo, isso. Força. Não, diz. Eu ia entrar para outro tema. Eu ia dizer que algumas pessoas mais do que outras se nota que dão mais importância ao Alter Scorecard e ao Inter Scorecard, mas como na maior parte das coisas há um espectro. Não é? Yeah. E eu ia perguntar ao Diogo, ele disse que este ponto o tocava principalmente, e eu ia perguntar se tens sentido alguma evolução na forma como tu vês o Alter Scorecard, ou como vês a tua apresentação perante as outras pessoas ao longo do tempo, e se tens feito de forma proativa, ou tens deixado que tenha sido pressão das outras pessoas a moverem-te nesse caminho para tu apresentares-te melhor? Não muito, na verdade, e continuo a não me apresentar muito melhor. Mas é algo que eu tenho consciente em mim, que devia ter mais cuidado, mas é a mesma coisa, e não é só, às vezes, aparência física, acaba por estar ligado a tudo um bocado constante na minha vida, que é, eu tenho mesmo pouca ligação com estética, com o mundo real, não é, das coisas físicas, não, tipo decoração, ou a maneira como visto, tipo, é mesmo algo que não... Eu sei que eu devia forçar-me a isso, mas estou muito desligado disso mesmo. Não me passa no dia a dia na cabeça. Para mim, o ideal era ter 4 t-shirts pretas e 4 calças de ganga e estava resolvido assim. Opa, agora, no outro dia, fui às compras com a minha namorada e disse: opá, vou comprar 2 ou 3 t-shirts destes, também t-shirts pretas. E ela: não faças isso, compras outra diferente e tal. Não, simplifica tudo. Tipo, eu curto t-shirts pretas, eu gosto disto, assim não preciso me chatear agora à procura de outro. Mas, Diogo, tu estás a comentar. Mas pelo menos que uma pessoa esteja com t-shirts atuais e que Sim, assentem no corpo, não é? Mas sim. Mas estamos a comentar só aspecto, por exemplo, de roupa, porque existe, por exemplo, o aspecto, e falámos sobre a comunicação a semana passada, se o podcast nos ajudava na comunicação ou não. Também há a apresentação, o being likable por outras pessoas, também vem muito do teu comportamento e de apresentação, por exemplo, como comunicas com outras pessoas. Não para só sei lá, às vezes encontro pessoas que simplesmente não me olham nos olhos, estão a olhar para o chão e eu tento engage, como é que se diz? Tento interagir e a pessoa tem ali barreiras. Isso também é uma imagem que a pessoa transmite, e lá dentro a pessoa pode ser espetacular.
Só que cria ali uma barreira, que não me deixa entrar um bocadinho mais. Hum, há uma coisa, não sei, eu aqui posso estar a começar a ficar muito snob, é algo que eu nunca vocalizei, mas começo a pensar mais nisto, que é, e isto vai ser muito a mal, eu se calhar não devia dizer isto, mas cada vez mais dou valor às pessoas que tratam do seu corpo. E agora vou dizer um preconceito que eu tinha antigamente. Era, opa, a malta do ginásio, bombadões, são os gajos que querem é perder tempo na imagem e pouco tempo no conteúdo. Isto não é verdade, obviamente, é um preconceito da minha cabeça. E cada vez começo a valorizar mais a malta que consegue ir dia após dia, após dia, após dia para o ginásio. E penso, imagina, se eu estiver a trabalhar num ponto de vista de trabalho com uma pessoa assim, eu penso, esta pessoa, e lá está, eu não sei se eu posso tirar estas conclusões, é uma extrapolação. Esta pessoa provavelmente é mais dedicada do que uma pessoa que não toma tanto cuidado com o corpo e que é gorda. E isso eu sei onde é que eu estou a entrar. Eu sei que é um território pantanoso, eu sei. Mas é uma coisa que eu ando a pensar ultimamente. Podem-me criticar. Aceito críticas e reflexões. Sim, eu percebo o primeiro preconceito, não é? Que eu estava a dizer dos bombadões e afins, mas cuidar ou fazer exercício não é só ficar bombadão, não é? Também podes fazer por uma questão de saúde e por uma questão de preocupação, não só da tua estética, mas como da tua saúde no muito longo prazo. Eu e o Gonçalo, por exemplo, opa, o Gonçalo acho que faz imenso desporto e eu também ultimamente tenho feito algum, bastante. Sim, mas estou E muito não longe de é... ser bombadão. Exato, mas não, mas isso porque também provavelmente não é o teu objetivo, não é? Exato. Porque tipo, tu podes fazer, por exemplo, lá está, podes estar só a fazer desporto aeróbico, natação, corrida, etc. Pá, e tu nunca vais ser uma besta, não é? Porque aquilo é tudo aeróbico, aquilo vai-te deixar fit, mas elegante. Nunca vais ficar muito grande. E há pessoas que não Aliás, precisam fazer nada para estarem em forma. yeah. Aliás, os meus amigos bombados que eu conheço, eles querem a não fazer nada aeróbico. Eles, Porque isso ai queima deles músculo. correr, meu. Exato, que aquilo tiras o músculo. Sim, sim. Mas pronto, é uma distinção importante a fazer, não é? Fazer exercício só com um ponto de vista estético é um bocadinho diferente de fazer exercício do ponto de vista de bem-estar e de saúde e de maximizar a tua qualidade de vida durante vários anos. Mas ao teu ponto, eu concordo contigo. E acho que uma pessoa conseguir cuidar do seu excesso de peso, da sua linha, não tanto da sua aparência muscular, mas mais da sua linha, é um bom indicador para o conseguir definir um objetivo e cumpri-lo. Não é? Porque não há ninguém que não queira ser saudável. Não, mas há muita gente que quer ser saudável e que quer ter um estilo de vida saudável e não consegue. Não é? E, portanto, eu percebo esse ponto, percebo perfeitamente a tua preocupação que possa ser mal interpretado, mas percebo o ponto também. Diogo, estamos no teu horário. É isso, meu. Está feito, meu. Eu, para mim, podemos fechar. Meu. Vamos para a Black Friday E fazer compras. guarda os outros 3 para a próxima. É isso, então, malta. Até para a semana. E bom fim de semana. Bom Black Weekend. Bom fim de semana, né, malta? Bom fim de semana.